Jurisprudência relacionada à pandemia de 2020 para cá, né? Educação. Não é razoável exigir comprovação documental do motivo pelo qual o candidato faltou às provas do Enem 2020 como requisito para que ele possa obter isenção de taxa de inscrição do Enem em 2021, tendo em vista que se vivia um contexto da pandemia. Em razão do contexto de anormalidade decorrente da pandemia, é descabida a exigência de justificativa de ausência. As provas do Enem 2020 como requisito para a concessão de isenção da taxa de inscrição para Enem. Competência legislativa. É inconstitucional lei estadual que obriga planos de saúde a atender os clientes com Covid, mesmo que eles estejam no período de carência contratual. É inconstitucional legislação estadual que impeça as operadoras de plano de saúde de recusarem o atendimento e a prestação de alguns serviços no âmbito do seu território aos usuários diagnosticados com suspeitos de estarem com Covid, em razão de período de carência contratual vigente. Essa norma é inconstitucional por usurpar competência privativa da União para legislar sobre direito civil, comercial, políticas e seguros. Competência legislativa. É inconstitucional lei estadual que reduziu o valor de mensalidades escolares durante a pandemia do Covid-19. É inconstitucional lei estadual que reduziu o valor das mensalidades escolares durante a pandemia. É a legislação estadual que estabelece a redução obrigatória das mensalidades de rede privada de ensino durante a vigência das medidas restritivas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Essa lei viola a competência Essa lei viola a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, ao estabelecer uma redução geral dos preços fixados no contrato para serviços educacionais. A lei alterou, de forma geral e abstrata, o conteúdo dos negócios jurídicos, o que caracteriza como a norma do direito civil. Os efeitos da pandemia sobre os negócios jurídicos privados, inclusive decorrentes de relações de consumo, foram tratados pela lei federal, ao estabelecer o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. Para o período, a norma reduziu o espaço de competência complementar dos estados para legislar e não contém previsão geral de modificação dos contratos de prestação de serviços educacionais. Competência legislativa. Lei estadual não pode proibir a suspensão de planos de saúde por inadimplência, mesmo durante a pandemia do Covid. Por usurpar a competência da União para legislar privativamente sobre direito civil e política de seguros, é formalmente inconstitucional lei estadual que estabelece a possibilidade de o Poder Executivo proibir a suspensão ou cancelamento de planos de saúde por falta de pagamento durante a situação de emergências do novo coronavírus. Competência. É constitucional lei estadual que proibiu o corte de energia durante a pandemia do Covid. São constitucionais as normas estaduais editadas em razão da pandemia causada pelo coronavírus, pelas quais vêm vinculadas a proibição de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, o modo de cobrança, a forma de pagamento dos débitos e a exigibilidade de multa e juros moratórios. Competência legislativa. É inconstitucional lei estadual que reduziu o valor das mensalidades escolares durante a pandemia. É inconstitucional lei estadual que estabeleça a redução das mensalidades no âmbito da rede privada de ensino, enquanto perdurarem as medidas temporárias para o enfrentamento da pandemia do Covid. Competência. É constitucional lei estadual que proibiu o corte de energia elétrica durante a pandemia. Atendida a razoabilidade, é constitucional a legislação estadual que prevê a vedação do corte de fornecimento residencial do serviço de energia elétrica, em razão do inadimplemento, parcelamento do débito considerado a crise sanitária. Competência. Os entes federativos podem decretar requisição administrativa de bens e serviços para enfrentar o Covid, sem necessidade de autorização do Ministério da Saúde. O artigo 3 da Lei 13.979 autoriza os gestores locais de saúde, secretarias estaduais e municipais, mesmo sem autorização do Ministério da Saúde, façam a requisição de bens e serviços. O STF afirmou que esses dispositivos são constitucionais. Não se exige autorização do Ministério da Saúde para que o Estado-membro, Distrito Federal e municípios decretem a requisição administrativa da lei no exercício de suas competências constitucionais. Direito à saúde. Estado, Distrito Federal e municípios podem importar vacinas
Em princípio, as vacinas a serem oferecidas contra o Covid são aquelas incluídas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação elaborado pela União. Se o plano for descumprido pela União ou se ele não atingir cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, o Estado, Distrito Federal e o município poderão dispensar, conceder à população as vacinas que esses entes possuírem, desde que tenham sido previamente aprovadas pela Anvisa. Se a Anvisa não expedir autorização competente no prazo de 72 horas, os Estados, Distrito Federal e municípios poderão importar e distribuir vacinas que já tenham sido registrados nos Estados Unidos, na União Europeia, no Japão ou na China. Além disso, tais entes poderão também importar e distribuir quaisquer outras vacinas que já tenham sido aprovadas, em caráter emergencial, pela Anvisa. Nas exatas palavras do STF, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, nos casos de descumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra o Covid ou na hipótese de cobertura imunológica intempestiva e insuficiente, poderão dispensar respectivas populações, vacina nas quais disponham previamente aprovada pela Anvisa e, nos casos de não expedição da autorização competente, no prazo de 72 horas, vacinas registradas pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras e liberadas para distribuição comercial nos respectivos países, bem como as quaisquer outras que vierem a ser aprovadas, em caráter emergencial. Direito à saúde. STF determinou que a União enviasse aos Estados-membros as vacinas necessárias para a aplicação da segunda dose dentro do prazo estipulado nas bulas dos fabricantes e autorizados pela Anvisa. A súbita modificação do sistema de distribuição dos imunizantes contra o Covid pela União, com a abrupta redução de números de doses, evidencia a possibilidade de frustração do planejamento sanitário estabelecido pelos entes federados. Direito à saúde. É dever do poder público elaborar e implementar plano para o enfrentamento da pandemia do Covid nas comunidades quilombolas. O STF determinou que a União elaborasse um plano de combate ao Covid para a população quilombola, com a participação de representantes da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Além disso, o STF deferiu o pedido de suspender os processos judiciais, notadamente as ações possessórias, reivindicatórias de propriedade, emissões da posse, anulatórias no processo administrativo de titulação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais das comunidades quilombolas até o término da pandemia. Direito à saúde. STF estendeu a vigência das medidas de combate à Covid, alencadas na Lei 13.979, e que estavam previstas para terminar em 2020. A prudência, amparada no princípio da prevenção e da precaução, aconselha que continuem em vigor as medidas excepcionais da lei, dada a continuidade da situação de emergência nas áreas da saúde pública. Direito à saúde. A União não pode requisitar seringas e agulhas que já foram contratadas pelos Estados-membros para o Plano Estadual de Imunização e que ainda estão na indústria, apesar de já terem sido empenhados. É incabível a requisição administrativa pela União de bens e insumos contratados por unidades federativas e destinados à execução do Plano Local de Imunização, cujos pagamentos já foram empenhados. A requisição administrativa não pode se voltar contra bem ou serviço de outro ente federativo, isso para que não haja indevida interferência na autonomia de um sobre o outro. Direito à saúde. O STF determinou que a Anvisa, no prazo de 30 dias, decida sobre a importação excepcional e temporária da vacina Sputnik V contra o Covid. Portanto, é possível que o ente federado proceda à importação e distribuição excepcional e temporária de vacina contra o coronavírus, no caso de ausência de manifestação a esse respeito, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no prazo estabelecido na lei. Caso concreto, em abril de 2021, o Estado do Maranhão ingressou com pedido de tutela provisória incidental, alegando que a União estaria descumprindo o Plano Nacional de Vacinação, que teria levado o Estado a adquirir 4,5 milhões de doses de vacina Sputnik, produzida pelo Instituto Gamaleya da Rússia. O Estado afirmou que, para conseguir trazer regularmente as vacinas para o Brasil, protocolizou na Anvisa, no dia março de 2021, pedido de autorização excepcional de uso de importação da Sputnik. Ocorre que a agência ainda não teria examinado o requerimento,
a despeito de situação da emergência. Diante disso, o Estado do Maranhão pediu ao STF, a título de tutela provisória incidental, que seja determinada a Anvisa que emita autorização excepcional de uso e importação da vacina Sputnik, conforme requerimento apresentado. O STF deferiu em parte o pedido e determinou que a Anvisa, no prazo de máximo de 30 dias, a contar de 29 de março de 2021, decida sobre a importação excepcional e temporária da vacina Sputnik. No direito à saúde, o STF determinou à União o restabelecimento dos leitos de UTI destinados ao tratamento do Covid, que estavam custeados pelo Ministério da Saúde até dezembro de 2020 e que foram reduzidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. Em condições de recrudescimento da pandemia do novo coronavírus, não é constitucionalmente aceitável qualquer retrocesso nas políticas públicas de saúde, como o que resulta em decréscimo no número de leitos na unidade da terapia intensiva, habilitados custeados pela União. Medidas provisórias. Durante a pandemia do Covid, ficou reconhecido que as medidas provisórias podem ser instruídas perante o plenário das casas, ficando excepcionalmente autorizada a emissão de parecer por um deputado e um senador em substituição da comissão mista. A tramitação de medidas provisórias pelo sistema de deliberação remota, instituído em razão da pandemia do novo coronavírus e regulado pelo ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, não viola o devido processo legislativo. Processo legislativo. Não há inconstitucionalidade formal no fato da lei ter sido aprovada pelo Congresso Nacional, por meio de votação virtual em razão da pandemia do Covid. Importante. A tramitação de projetos de lei por meio de sistema de deliberação remota não viola as normas do processo legislativo. Isso porque o fato de as sessões deliberativas do Senado e da Câmara terem acontecido por meio virtual não afasta a participação e o acompanhamento da população em geral. Ambas as casas legislativas fornecem meios de comunicação de amplo e fácil acesso, em tempo real, em relação ao exercício da atividade legislativa. Ademais, a circunstância de estar diante de uma pandemia cujo vírus se revelou altamente contagioso justifica a prudente opção do Congresso em prosseguir com suas atividades por meio eletrônico. Direitos e garantias fundamentais. Saúde. O STF determinou à União o estabelecimento dos leitos de UTI destinados ao tratamento da Covid, que estavam custeados pelo Ministério da Saúde até dezembro de 2020, o que foram reduzidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. A União deve prestar suporte técnico e apoio financeiro para a expansão da rede de UTIs nos estados durante o período de emergência sanitária. Competência legislativa, competência estadual. Os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios foram autorizados a fazer a vacinação dos adolescentes, mesmo havendo nota informativa do Ministério da Saúde em sentido contrário. A decisão de promover a imunização contra o Covid em adolescente acima de 12 anos, observada evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, insere-se na competência dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Direitos e garantias fundamentais da educação. É inconstitucional concessão de descontos lineares nas mensalidades das faculdades privadas na pandemia de Covid. São inconstitucionais as interpretações judiciais que, unicamente fundamentada na eclosão da pandemia de Covid e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam as instituições privadas de ensino superior à concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise da pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. Tese fixada. É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas e efetivamente demonstradas, deixe de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais e determina a concessão de descontos lineares em mensalidade de curso prestados por instituições de ensino superior. Índios. STF determina que o governo federal adote medidas para conter o avanço do Covid-19. Entre indígenas, a Associação Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e 6 partidos políticos ajuizaram a arguição do descumprimento de preceito fundamental, alegando que o poder público estava falhando na proteção de povos indígenas. Com relação à pandemia do Covid, os autores apontaram uma série de atos comissivos e omissivos do poder público, que, segundo eles, estavam causando alto risco de contágio e de extermínio dos povos indígenas.
Os requerentes apontaram que tais atos violam a dignidade da pessoa humana, o direito à vida, o direito à saúde, além do direito de tais povos a viverem em seus territórios, de acordo com suas culturas e tradições. Na ação, os autores pedem a realização de diversas medidas necessárias para a proteção dos povos indígenas. Barroso deferiu parcialmente a medida cautelar para que a União implemente, em resumo, as seguintes providências quanto aos povos indígenas em isolamento ou povos indígenas em recente contato, criação de barreiras sanitárias que impeçam o ingresso de terceiros em seu território, criação de sala de situação para a gestão de ações no combate à pandemia, quanto aos povos indígenas em isolamento e de contato recente, quanto aos povos indígenas em geral, inclusive de medida emergencial, de contenção e isolamento dos invasores em relação à comunidade indígena ou providência alternativa, apta a evitar o contato. Imediata extensão dos servidores dos serviços do subsistema indígena de saúde, elaboração e monitoramento de um plano de enfrentamento do Covid para os povos indígenas brasileiros para a União. Direito à saúde, STF determinou como tutela provisória incidental na DPF que a União adote providências para assegurar a vida, a saúde e a segurança dos povos indígenas. Cabível o deferimento de tutela provisória incidental em arguição de descumprimento de preceito fundamental, para a adoção de todas as providências indispensáveis para assegurar a vida, a saúde e a segurança de povos indígenas vítimas de ilícitos e problemas de saúde decorrentes da presença de invasores de suas terras, em situação agravada pelo curso da pandemia ocasionada pelo coronavírus. Direito à saúde é ilegítima a recusa dos pais à vacinação compulsória de filhos pelo menor por motivo de convicção filosófica importante. É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações ou tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, ou seja objeto de determinação de União, Estado, Distrito Federal ou município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza a violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. Direitos e garantias fundamentais. Saúde. Se o hospital particular atender um paciente do SUS por força de decisão judicial, ele deverá ser ressarcido com base não na tabela do SUS, nem com base nos valores do mercado. O ressarcimento ocorrerá com base na tabela da INSS, aplicado por analogia. Isso aqui não é do Covid não, hein? O poder público pode determinar vacinação compulsória contra o Covid, o que é diferente de vacinação forçada. O STF julgou parcialmente procedente a ADI para conferir interpretação conforme a Constituição na Lei 13.979. Ao fazer isso, o STF disse que o poder público pode determinar aos cidadãos que se submetam compulsoriamente à vacinação contra a Covid, prevista na lei. O Estado pode impor aos cidadãos que recusem a vacinação às medidas restritivas previstas em lei. Multa, impedimento de frequentar determinado lugar e fazer matrícula em escola, mas não pode fazer a imunização à força. Também ficou definido que os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios têm autonomia para realizar campanhas locais de vacinação. A tese fixada foi a seguinte: a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, as restrições ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que prevista em lei ou delas decorrentes, e tenham como base evidências científicas, análises estratégicas pertinentes, venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas, atendam aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente. E tais medidas com
As limitações acima expostas podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e municípios, respeitar as respectivas esferas de competência. Acesso à informação. É inconstitucional o artigo 6b da Lei 13.979, porque ele impõe uma série de restrições ao livre acesso do cidadão a informações do Covid. O artigo 6b não estabelece situações excepcionais e concretas, impeditivas de acesso à informação. Pelo contrário, transforma a regra constitucional de publicidade e transparência em exceção, invertendo a finalidade da proteção constitucional ao livre acesso de informação a toda a sociedade. Publicidade. A redução de transparência dos dados referentes ao Covid viola o direito a acesso à informação, os princípios da publicidade e transparência da administração e o direito à saúde. É necessária a manutenção da divulgação integral dos dados epidemiológicos relativos à pandemia do Covid. A interrupção abrupta da coleta e divulgação de importantes dados epidemiológicos imprescindíveis para a análise da série histórica de evolução da pandemia caracteriza ofensa a preceitos fundamentais da Constituição Federal, nomeadamente acesso à informação, os princípios da publicidade e da transparência da administração pública e o direito à saúde. Direito à saúde e liberdade de culto. Os estados e municípios podem restringir temporariamente as atividades religiosas, coletivas, presenciais, a fim de evitar a proliferação do Covid. É compatível com a Constituição Federal a imposição de restrições à realização de cultos, missas e demais atividades religiosas presenciais de caráter coletivo, como medida de contenção do avanço da pandemia do Covid. Controle. Relator não pode, de ofício, na DPF, que trata sobre o estado de coisas inconstitucionais dos presídios, determinar medidas para proteger os presos do Covid. Ilegitimidade do amicus curiae para pleitear medida cautelar. Não pode, de ofício, em ADPF, determinar medidas para proteger os presos do Covid. Amicus curiae não tem legitimidade para propor ação direta. Logo, também não possui legitimidade para pleitear medida cautelar. Assim, a entidade que foi admitida como amicus curiae em ADPF não tem legitimidade para, no curso do processo, formular pedido para concessão de medida cautelar. Relator não pode, de ofício na ADPF que trata sobre estados de coisas inconstitucionais dos presídios, determinar medidas para proteger os presos do Covid. A decisão do ministro relator, que de ofício na DPF que trata sobre o estado de coisas inconstitucionais do sistema prisional, determina medidas para proteger os presos de Covid, amplia indevidamente o objeto da ação. É certo que no controle abstrato de constitucionalidade a causa de pedido é aberta. No entanto, o pedido é específico. Nenhum dos pedidos da DPF 347 está relacionado com as questões inerentes à prevenção do Covid-19 nos presídios. Não é possível, portanto, a ampliação do pedido cautelar já apreciado anteriormente. A Corte está limitada ao pedido. Aceitar a sua aplicação equivale a agir de ofício sem observar a legitimidade constitucional para a propositura da ação. Ademais, em que pese a preocupação de todos em relação ao Covid, nas penitenciárias, as medidas cautelar, ao conclamar os juízes de execução, determina fora do objeto da DPF a realização de mega operação para analisar detalhadamente em um único momento todas essas possibilidades, e não caso a caso, como recomenda o CNJ. O STF entendeu que, neste momento, o Poder Judiciário deve seguir as recomendações sobre as questões emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça e por portaria conjunta no Ministério da Saúde e da Justiça. Para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões, o CNJ recomendou a análise de situações de risco, caso a caso. A recomendação do CNJ traz orientações aos tribunais e aos magistrados contra a adoção de medidas preventivas contra a propagação do Covid, no âmbito do sistema de justiça penal e socioeducativo. Direitos e garantias fundamentais. A MP 954 exorbitou nos limites traçados pela Constituição ao autorizar a disponibilização dos dados pessoais de todos os consumidores dos serviços STFC e SMP pelos respectivos operadores da IBGA. A MP determinava que, durante as emergências de saúde decorrentes do Covid, as empresas de telefonia fixa e móvel deveriam fornecer ao IBGE os dados de seus clientes, relação de nomes, números de telefones e endereços. Segundo a MP, essas informações seriam utilizadas para a produção das estatísticas oficial, com o objetivo de realizar entrevistas não presenciais.
com os clientes das empresas. As informações disciplinadas na MP configuram dados pessoais e, portanto, estão protegidas pelas cláusulas constitucionais que asseguram a liberdade individual, a privacidade e a livre desenvolvimento da personalidade. Sua manipulação e tratamento deverão respeitar esses direitos e os limites estabelecidos pela Constituição. A MP exorbitou nos limites traçados pela Constituição porque diz que os dados serão utilizados exclusivamente para a produção estatística oficial, mas não delimita o objeto da estatística a ser produzida, nem a finalidade específica ou a sua amplitude. A MP não apresenta também mecanismos técnicos ou técnicos ou administrativos para proteger os dados pessoais de acesso não autorizados, vazamentos acidentais ou utilização indevida. Diante disso, constatado que a MP violou a garantia do devido processo legal em sua dimensão substantiva, o princípio da proporcionalidade. Competência federativa. Além da União, os estados e municípios podem adotar medidas de combate ao coronavírus, considerando que a proteção da saúde é competência concorrente. O presidente pode definir as atividades essenciais, mas preservando a autonomia dos entes. A lei prevê medidas que poderão ser adotadas pelo Brasil para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente de coronas. A MP alterou a lei e acrescentou alguns artigos. Foi ajuizada a DI contra a SMP. O STF, ao apreciar a medida cautelar, decidiu confirmar a medida acauteladora concedida monocraticamente pelo relator, para tornar explícita no campo pedagógico e na dicção do Supremo a competência concorrente. Em outras palavras, as providências adotadas pelo governo federal não afasta atos a serem praticados por estados. O Distrito Federal e municípios considerada a competência concorrente na forma do artigo 23 da Lei Maior. Da interpretação conforme a Constituição, parágrafo 9º, a fim de explicitar que o presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. No entanto, esse decreto deverá preservar a atribuição de cada esfera de governo, nos termos dos incisos do artigo 198.1 da Constituição. Competência federativa. Não é possível exigir que o Estado membro e municípios se vinculem à autorização e decisões de órgãos federais para tomar atitudes de combate à pandemia. A lei previu um rol exemplificativo de outras medidas que podem ser adotadas pelo poder público para combate ao coronavírus. A lei estabeleceram que os estados e municípios somente poderiam adotar algumas medidas, se houvesse autorização da União. O STF, ao apreciar a DI contra a lei, decidiu suspender parcialmente, sem redução de texto, a fim de excluir os estados e municípios da necessidade de autorização ou de observância ao ente federal. Conferir interpretação conforme aos referidos os dispositivos, no sentido que as medidas nelas previstas devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada, devendo ainda ser resguardada a locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade federativa, sempre respeitadas as definições no âmbito de competência constitucional de cada ente federativo. Assim, os estados e municípios podem, mesmo sem autorização da União, adotar medidas como isolamento, quarentena, enxumação, necrópsia, cremação e manejo de cadáver, restrição à locomoção interestadual e intermunicipal em rodovias por portos e aeroportos. Vale ressaltar que estados e municípios não podem fechar fronteiras, pois sairiam de sua competência constitucional. A adoção de medidas restritivas relativas à locomoção e ao transporte por qualquer dos entes federativos deve estar embasada em recomendações técnicas fundamentadas de órgãos de vigilância sanitária e tem de preservar o transporte de produtos e serviços essenciais, assim definidos nos decretos da autoridade federativa competente. Direitos e garantias fundamentais. É cabível em tese a ADO, pedindo a instituição do pagamento de valor mínimo em favor dos mais necessitados durante a situação de calamidade pública decorrente de pandemia. No início, é cabível em tese a ação direta de constitucionalidade por omissão pedindo a instituição de pagamento de valor mínimo em favor dos mais necessitados durante a situação de calamidade decorrente de pandemia. No início da pandemia decorrente do Covid foi proposta a ADO pedindo que o presidente da República
e os presidentes da Câmara e do Senado editassem lei instituindo o pagamento de um valor mínimo em favor dos mais necessitados, a fim de assegurar a alimentação, o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Alguns dias após o ajuizamento da ADO, foi publicada a lei, que criou um benefício semelhante a que se pretendia na ação. A lei instituiu um auxílio emergencial, um benefício financeiro de R$ 600 por mês, pago pela União, a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, e que tem por objetivo fornecer proteção emergencial pelo prazo de 3 meses às pessoas que perderam sua renda em virtude da crise causada pelo coronavírus. Diante disso, o STF decidiu. Conhecer da ação significa que o STF entendeu ser cabível, em tese, ação direta de inconstitucionalidade por omissão para discutir o tema. Mas quanto ao mérito de julgar o pedido do prejudicado, uma vez que foi aprovado o auxílio emergencial e, consequentemente, foi satisfeito o objeto da ADO. Administrativo agora, caderno de administrativo de informativo. Concurso público. Se houve determinação judicial para que o município fizesse contratação temporária em razão do Covid-19, não se pode dizer que isso configure preterição ilegal de pessoa aprovada em concurso para o mesmo cargo, sendo que o certame era para cadastro de reserva. A contratação temporária de terceiros para o desempenho de funções do cargo de enfermeiro em decorrência da pandemia causada pelo SARS-CoV-2 e determinada por decisão judicial não configura preterição ilegal e arbitrária, nem enseja o direito a provimento em cargo público em favor de candidato aprovado em cadastro de reserva. Responsabilização de agentes públicos. Análise de constitucionalidade da MP 966, que dispõe sobre a responsabilização dos agentes públicos por atos relacionados com a pandemia do Covid. A MP que dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia, o STF decidiu que a MP é em princípio constitucional, mas deverá ser feita uma interpretação conforme a Constituição. Desse modo, o plenário do STF deferiu parcialmente a medida cautelar para conferir interpretação conforme a Constituição, o artigo 2 da MP 966, no sentido de estabelecer na caracterização de erro grosseiro. Deve-se levar em consideração a observância pelas autoridades de estandartes, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacionais e nacionalmente conhecidas, bem como dos princípios constitucionais de precaução e de prevenção, e conferir ainda a interpretação conforme a Constituição. Artigo 1º da MP 966, para explicitar que, para os fins de tal dispositivo, a autoridade a qual competente a decisão deve exigir que a opinião técnica trate expressamente das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades reconhecidas nacional e internacionalmente, de observância dos princípios constitucionais, da precaução e da prevenção. Foram fixadas as seguintes teses: configuração, erro grosseiro, o ato administrativo que ensejar violação do direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, por inobservância de normas e critérios científicos e técnicos, ou dos princípios constitucionais de precaução e da prevenção. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que se baseará sua decisão tratem expressamente das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacionais e nacionalmente reconhecidas, e da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações aos direitos. Vale ressaltar que a MP não trata de crime ou ato ilícito. Assim, qualquer interpretação do texto impugnado que dê imunidade a agente público quanto a ato ilícito ou de improbidade deve ser excluída. Direito à saúde. União não pode requisitar seringas e agulhas que já foram contratadas pelo Estado-membro para o Plano Estadual de Imunização e que ainda estão na indústria, apesar de já terem sido empenhados. É incabível a requisição administrativa pela União de bens e insumos contratados por unidade federativa e destinados à execução do plano local de imunização, cujos pagamentos já foram empenhados. A requisição administrativa não pode se voltar contra bem ou serviço de outro ente federativo. Isso para que não haja indevida interferência na autonomia de um sobre o outro. CPC. Impenhorabilidade.
Não é possível a penhora de percentual de auxílio emergencial para pagamento de crédito construído em favor de instituição financeira. Auxílio emergencial é um benefício financeiro instituído pela Lei 13.982, pago pela União a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, e que foram criados com o objetivo de fornecer proteção emergencial, pelo prazo de poucos meses, às pessoas que perderam sua renda em virtude de crise causada pelo Covid. O valor do auxílio emergencial pode ser penhorado. Em regra, não. Isso porque se trata de verba de natureza alimentar, sendo impenhoráveis. Há duas exceções previstas para o pagamento de prestação alimentícia, qualquer que seja a origem, sobre o montante que exceder a 20 salários mínimos. É possível a penhora de auxílio emergencial para pagamento de dívida de bancos? Não. As dívidas comuns não podem gozar dos mesmos status diferenciais da dívida alimentar, a permitir a penhora indiscriminada de verbas remuneratórias, sob pena de afastar os ditames e as próprias ratio legis do Código de Processo Civil. Competência. Compete à Justiça Federal julgar a ação que tem como objetivo a obtenção de oxigênios destinados a unidades de saúde estaduais do Amazonas para o tratamento do Covid. Em janeiro de 2021, durante a segunda onda do Covid, milhares de pessoas foram internadas nas unidades hospitalares do estado do Amazonas. Houve um aumento tão grande do consumo de oxigênios que a empresa que fornece o estado, White Martins, não mais conseguiu atender a todas as demandas. Em resumo, faltou oxigênio para as pessoas internadas. Diante disso, começaram a ser propostas várias ações contra a White, exigindo que ela fornecesse oxigênio para os hospitais públicos e privados. Essas ações foram propostas em diversos juízes diferentes, com algumas determinações conflitantes. Havia decisões diferentes dos seguintes juízos: Primeira Vara, Amazonas, Iranduba, quinta e sexta, 11, 15, Manaus, terceira Vara da Fazenda. Um dos processos envolvidos é uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, contra a União, justamente para obrigar o ente federal a garantir o fornecimento de oxigênio. O STJ, ao resolver o conflito positivo de competência, declarou o juízo da Primeira Vara Federal de Manaus como sendo competente para reunir e julgar todas as ações envolvendo o tema. Trabalho. Contrato de trabalho. É constitucional a MP 936, que autoriza a redução da jornada de trabalho e do salário, ou a suspensão temporária do contrato de trabalho por meio de acordos individuais em razão da pandemia do Covid, independentemente de anuência sindical. A MP instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente do Covid, com o objetivo de ajudar os empresários e evitar que muitos trabalhadores percam seus empregos durante a pandemia. A MP permitiu a redução proporcional da jornada de trabalho e dos salários. A suspensão temporária do contrato de trabalho. A MP prevê que existe a possibilidade de essas medidas serem implementadas por meio de acordo individual ou de negociação coletiva aos empregados. A MP afirma que os acordos individuais e redução da jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, pactuados nos termos dessa medida, deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral, no prazo de até 10 dias corridos, contados da data de sua celebração. Esse acordo escrito individual firmado entre o empregado e o empregador é um ato jurídico perfeito e acabado, e não está sujeito ao referendo à aprovação do sindicato. O STF, ao analisar o pedido de medida cautelar na ADI proposta contra a medida provisória, decidiu manter a eficácia da MP, que autoriza a redução da jornada do trabalho e do salário, ou a suspensão temporária do contrato de trabalho por meio de acordos individuais, em razão da pandemia do novo coronavírus, independentemente de anuência sindical. Contrato de trabalho. É inconstitucional o dispositivo que afirma que os casos de contaminação por coronavírus não serão considerados doenças ocupacionais. É inconstitucional o dispositivo que suspenda a atuação repressiva dos fiscais do trabalho. A MP 927 de 2020 dispõe sobre a possibilidade de celebração de acordos individuais escritos a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício durante o período da pandemia,
do novo coronavírus, bem como sobre diversas providências a serem tomadas nesse período de calamidade pública relativas ao contrato de trabalho. No julgamento de medida cautelar, o STF decidiu suspender a eficácia apenas dos artigos 29 e 31, mantendo os demais dispositivos. Suspendeu o 29, né? Os casos de contaminação pelo coronas não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação nexo causal. Esse dispositivo não se mostra razoável afirmar de forma tão ampla que a contaminação pelo coronavírus não seria doença ocupacional, excluindo da proteção inclusive de trabalhadores de atividades essenciais que continuam expostos aos riscos. Durante o período de 180 dias contados da data da entrada em vigor dessa medida, os auditores do trabalho e economia atuarão de maneira orientadora, exceto quanto às seguintes irregularidades. Não existe razão para suspender durante o período de 180 dias, contados da data da entrada em vigor da MP, a atuação completa dos auditores fiscais de trabalho. O estabelecimento de uma fiscalização menor atenta contra a própria saúde do empregado e em nada auxilia na pandemia. Fim.